Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região destaca ações realizadas em 2013, na abertura do Ano Judiciário Trabalhista. Comissão de Informática do Tribunal de Justiça de Rondônia conhece processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho. E o entrevistado no programa de hoje é o juiz do trabalho substituto Maximiliano Carvalho, que é juiz substituto na titularidade da 4ª Vara do Trabalho de Porto Velho, que vai falar sobre o acesso à justiça e questões relacionadas à Justiça do Trabalho, como juspostulante, litigância de má-fé, dentre outros, agora no Justiça e Cidadania. Hoje eu vou conversar com o juiz do trabalho substituto Maximiliano Carvalho, que vai falar sobre o acesso à justiça, juspostulante, litigância de má-fé, dentre outros assuntos. Mas antes, nós vamos acompanhar como foi a abertura do ano judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. Ocasião em que o desembargador Wilson Alves Pequeno Júnior, presidente do tribunal, destacou as ações realizadas em 2013. Aconteceu no dia 21 de janeiro, sessão solene de abertura do ano judiciário trabalhista para 2014, na sala de sessão do Tribunal Pleno em Porto Velho, com a presença dos membros da Corte, magistrados, servidores, advogados, Ministério Público do Trabalho, militares e outros segmentos da sociedade. Na abertura, o presidente do tribunal, Wilson Alves Pequeno Júnior, fez um balanço do seu primeiro ano de gestão. O ano que passou foi um ano de choque de gestão, o ano de quebra de paradigmas, o ano de crescimento no processo da expansão do processo judicial eletrônico, o ano da realização e da implementação e a consequência dos nossos dados do e-gestão, onde reflete a futura criação de cargos, futura criação dos nossos anseios pela justiça em números no Conselho Nacional de Justiça, e fizemos com que aumentássemos a prestação jurisdicional através da posse de novos 17 juízes no ano passado. Estamos agora, esse ano, já foi aprovado pelo Tribunal Pleno e agora vamos iniciar mais um concurso público para magistrados. Demos posse a 32 servidores para as unidades finalísticas do tribunal, principalmente para as varas de difícil provimento, de forma que hoje tem a presença física do servidor, a presença física do magistrado. Implementamos a gestão por competência no tribunal, já estamos avançando. Fizemos o processo administrativo eletrônico no âmbito do tribunal. Enfim, tivemos vários avanços. O plano de comunicação institucional do tribunal, PCI, de forma inédita em todo o Brasil, inclusive todos nós sabemos que as pessoas pedem cópia desse plano. Agora vamos integrar o banco de boas práticas no próprio CNJ, com várias situações apresentadas aqui no âmbito da nossa 14ª Região. O ESAP, que é o processo judicial administrativo eletrônico, a transparência das informações, dos nossos números, hoje é de conhecimento e domínio público. Então, temos muito a avançar ainda e espero que esse ano de 2014 seja um ano tão abençoado como foi o ano de 2013. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rondônia, falou do significado simbólico que a abertura do ano judiciário representa aos envolvidos no cenário jurídico na área trabalhista. Falou ainda que o momento serviu para refletir no modelo do judiciário a ser alcançado. Destacou o fortalecimento da união da Ordem dos Advogados do Brasil com o Tribunal do Trabalho e os avanços em favor do processo judicial eletrônico. A união fortalecida entre a Advocacia de Rondônia, entre a sagrada instituição OAB para com o TRT, e os resultados dessa união têm sido revertidos em benefícios à coletividade e ao jurisdicionado. Destaquei os avanços fantásticos que tivemos no ano de 2013 em favor do processo judicial eletrônico. Trabalhamos em ações coordenadas para certificarmos e capacitarmos a advocacia do Estado e alcançamos números que nos posicionou como a terceira, sendo uma das 3 seccionais do Brasil, obviamente que proporcional ao número de advogados, que mais capacitou advogados no ano de 2013. Só para te dar um exemplo,
Em 2012, houve uma certificação de cerca de 70 advogados e no ano de 2013 capacitamos mais de 1.000 advogados e assim certificamos mais de 1.000 advogados. Para o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, a abertura do ano judiciário serviu para a reflexão diante das dificuldades e conquistas da Justiça do Trabalho. Eu vejo mais como uma data de reflexão e ao mesmo tempo uma data de alegria. Primeiramente, por termos noção das dificuldades que a Justiça do Trabalho como um todo e o próprio Ministério Público enfrenta, de todos os problemas que observamos no cenário nacional, como a tentativa de legalização completa da terceirização, o número alto de acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, enfim, todas as dificuldades trabalhistas que ainda tem um campo muito grande ainda a se expandir, ou seja, a ser desbravado. Nós temos que lutar muito ainda para que essas irregularidades desapareçam por completamente e o trabalhador tenha uma vida digna. Mas, ao mesmo tempo, é reflexão pelas coisas boas que aconteceram, pelas coisas boas que nós conquistamos. Tantas verbas que o Ministério Público, obtido através de realização de termos de ajustamento de condutas, multas específicas, condenações por danos morais coletivos, tem destinado todos esses valores à própria sociedade lesada. Isso, de certa forma, representa uma restauração daquilo que foi violado, trazendo benefício a toda a população. Coordenação de Informática do Tribunal de Justiça de Rondônia conhece processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho. Com a implantação do processo judicial eletrônico no Tribunal de Justiça de Rondônia em 2014, a equipe técnica da Coordenação de Informática da instituição esteve reunida no dia 28 de janeiro com técnicos da Secretaria de Tecnologia, Informação e Comunicação do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. O objetivo da reunião foi conhecer os aspectos técnicos adotados na implantação do sistema, que já está em pleno funcionamento na Justiça do Trabalho nos estados de Rondônia e Acre. É uma equipe técnica que veio do TJ de Rondônia, conversar com o TRT, também nesse aspecto técnico, para nós conhecermos as dificuldades e os sucessos que vocês tiveram na implantação e utilização do PJE no TRT Acre e Rondônia. A gente já tem 22 unidades implantadas com o PJE, a gente tem um sucesso já considerável com relação à implantação. E como eles estão começando agora, eles vieram procurar saber qual foi a estratégia que a gente adotou, a parte de infraestrutura de TI que a gente está utilizando, se o sistema está estável, se o sistema está funcionando bem. Enfim, a gente teve conversa nesse sentido para colaborar no projeto de implantação do PJE naquele tribunal. A implantação já começou porque nós já estamos atuando nela. O lançamento de alguma vara com o PJE ainda não está definido. O comitê do PJE está sendo constituído no Tribunal de Justiça de Rondônia e ele vai definir, junto com essa equipe técnica aqui reunida, a data de implantação de uma vara. Mas isso será ainda este ano. Como meta, nós temos no mínimo 10% das nossas varas a implantação do PJE. Em 2013, foi concluída a implantação do processo judicial eletrônico em 70% das unidades trabalhistas de Rondônia e Acre. O Comitê Gestor Regional que implanta o sistema anunciou a conclusão em 100% das unidades da 14ª Região até abril deste ano. Está conosco o juiz do trabalho substituto Maximiliano Carvalho, que exerce a titularidade da 4ª Vara do Trabalho de Porto Velho e vai falar sobre o acesso à justiça, o jus postulante, entre outros assuntos. A gente volta porque será no próximo bloco. A gente volta já já. Estamos de volta e no programa de hoje eu recebo o juiz do trabalho substituto Maximiliano Carvalho. Ele está exercendo a titularidade da 4ª Vara do Trabalho de Porto Velho. Doutor Maximiliano, seja bem-vindo aqui ao Justiça e Cidadania. Muito obrigado, Celso. Doutor Maximiliano, o senhor está no exercício da magistratura há 2 anos. Exatamente. Comecei em janeiro de 2012 e desde então venho judicando. E até para uma questão de curiosidade, né? Antes de ser juiz do trabalho, qual era a sua profissão, o que o senhor exercia? Bom, eu me formei em Direito no ano de 2000. A partir de então eu comecei a exercer advocacia. Fiquei militando durante 6 anos. Quando então eu passei para a iniciativa privada, eu fui trabalhar com gestão empresarial.
Na época que eu fui advogado, eu acho interessante dizer isso, que eu advoguei tanto para o trabalhador como para o empregador, para as empresas. E quando eu fui para a iniciativa privada, eu fui tanto empregado como eu também fui empregador. Então eu tenho um conhecimento assim amplo do que é uma relação de trabalho, participei em todos os aspectos. E aí em 2008 aproximadamente eu comecei a estudar para o concurso para ingressar na magistratura do trabalho e passei quase 4 anos estudando para conseguir alcançar esse objetivo, que é um sonho maravilhoso na minha vida. E o senhor é natural de Brasília? Eu sou natural de Brasília, nascido e criado em Brasília. E como foi trocar Brasília, né, a capital federal, por Rondônia, aqui o Rondoniaca? Olha, eu não vou mentir para você, Celso, no começo é um choque, a gente vem com um certo preconceito, né, não sabe o que vai enfrentar, mas no final das contas acabou sendo uma grata surpresa. Chegar em Porto Velho e ver que é uma cidade que tem alguma estrutura, que tem shopping, que tem uma rede de... E eu falo isso assim para o Brasil inteiro saber, porque as pessoas pensam assim, estou indo para o meio do mato, e não é verdade. Ao contrário, fui muito bem recebido e o que mais me surpreendeu é as pessoas, o sorriso no rosto, a maneira receptiva com a qual eu fui recebido aqui e no próprio tribunal também, né? Sempre pessoas abertas, prontas a me ajudar e fazer com que eu me sinta super bem aqui na região norte. Não troco por nada, gosto muito daqui. Muito bem. E o doutor Maximiliano, na verdade, ele veio aqui para falar um pouco sobre o acesso à justiça e também uma das coisas que vem mudando nos últimos tempos é essa discussão com relação ao jus postulante, né? Eu gostaria que o senhor falasse aos nossos telespectadores com relação à questão do jus postulante, o que vem a ser, lógico, para algumas pessoas que ainda não sabem, e também que tipo de mudanças podem acontecer com relação a esse debate. Perfeito. E eu aproveito para agradecer o convite, Celso, e até adiantar que eu vou tentar falar de uma maneira simples, né? A gente sabe que muitas das pessoas que nos assistem são pessoas que são técnicos no direito, mas a verdade é que quem a gente busca atingir é o povo, né? São as pessoas que realmente vão até o judiciário em busca dessa entrega da prestação jurisdicional, as pessoas sofridas que muitas das vezes se sentem lesadas. E na Justiça do Trabalho, desde a época que a CLT foi promulgada, já existia a possibilidade da pessoa buscar o seu direito sem vir acompanhada de um advogado. A partir da Constituição de 88, foi inserido na Constituição um artigo dentro da Constituição dizendo que o advogado é indispensável à administração da justiça. E a partir daí começou-se a discutir a respeito do jus postulandi, que é essa possibilidade da pessoa sem advogado pleitear o seu direito na Justiça do Trabalho. Se seria realmente um direito que continuaria a existir ou se esse direito estaria revogado. No meu ponto de vista, eu percebo que cada vez mais as demandas trabalhistas são mais complexas e as questões que são trazidas ao juízo tornam difícil para o trabalhador buscar essa justiça sem vir acompanhado de um advogado. De outro lado, a gente precisa levar em consideração o fato de que a Justiça do Trabalho, assim como todo o Poder Judiciário, deve estar presente em todos os rincões do Brasil. E aqui na região norte é o lugar onde isso fervilha, né? A gente que mora em Rondônia e o pessoal que também está no Acre, a 14ª região abarca o Acre também. E essa questão do acesso à justiça, as dificuldades de acesso também. Exatamente. E aqui no Acre a gente percebe, em Rondônia e no Acre a gente percebe claramente isso, né? Quando são feitas audiências em que nós atravessamos de barco o rio e vamos até a divisa com a Bolívia, com o Peru. É muito importante essa questão do acesso à justiça. Nesses locais, é difícil que uma pessoa vá pleitear o seu direito e ainda se faça presente com um advogado. E é aí que entra a importância do jus postulandi. No entanto, não é essa a realidade do nosso país. A realidade do nosso país é de um país agora já com status de não mais emergente, já se fala num país desenvolvido, e que, regra geral, a pessoa pode contratar um advogado. E até assim, só para complementar, se a gente levar em consideração essa complexidade de demandas, fala assim, por exemplo, terceirização, as questões que envolvem assédio sexual,
Acidentes de trabalho também, que são questões muito técnicas. Que às vezes vai depender de perícia, de outras questões. Depende de perícia, depende do conhecimento técnico, não só jurídico, como outros N conhecimentos. Eu falo por mim mesmo, o juiz hoje em dia ele tem que ser técnico em direito, ele tem que entender de medicina, tem que entender de tecnologia da informação por causa do PJE, tem que ser um pouco psicólogo. E isso é levado também para as partes e para os advogados que precisam ter esse conhecimento. Agora, doutor Maximiliano, não lhe cortando, mas eu digo nessa esteira, por exemplo, como que o senhor vê a questão dos escritórios corporativos, que inclusive até recentemente foi inaugurado as novas instalações do escritório corporativo da OAB, uma parceria do TRT da 14ª com a OAB. Como é que o senhor vê então essa parte do escritório corporativo, que vem exatamente dar esse suporte de um profissional do direito aos trabalhadores? Eu vejo com bons olhos, inclusive, puxando sardinha um pouquinho assim para a 14ª região, acho que foi salutar o que nós fizemos, no sentido de não só ter o nosso escritório de atermação antes no Shopping Cidadão e agora dentro do próprio tribunal, mas também fazer essa parceria com a OAB. De tal maneira que, é claro, resguardamos para o jurisdicionado, para quem vai pleitear o seu direito, né, o trabalhador no geral, resguardamos a ele o direito de pleitear sem se fazer acompanhar por um advogado. Mas desde o início do processo, quando ele vai até o setor de atermação para buscar alguma informação e saber se ele possui algum direito para pleitear contra o empregador, ele já tem ali o apoio de um advogado que vai dar todo o acompanhamento e a instrução para que a pessoa saiba se ela realmente pode ou pode gerar alguma esperança de ter o seu pleito procedente ou não, se realmente tudo foi pago a ela e que ela deve seguir a vida com tranquilidade. E a verdade é que a questão do justo postulante é uma questão de realidades hoje, né? O trabalhador que vive numa realidade de um estado, de um outro, como o senhor bem falou, com relação à realidade da 14ª região, realidade, por exemplo, do Amazonas, do Pará, do Amapá, quer dizer, a região norte aqui vive uma situação até de certa forma diferenciada, né, com relação ao acesso à justiça. É verdade, a gente ainda vive isso. Em Porto Velho já diminuiu bastante a quantidade de processos que vem no Jus Postulandi. Eu faço em torno de 42 audiências. Na quarta vara são 2 juízes, né? Então eu e minha colega fazemos na média de 80 audiências por semana e eu posso te dizer que algo em torno de 20% hoje é Jus Postulandi. Para alguns colegas com quem eu converso, de São Paulo, de Brasília e outros lugares, sul-sudeste, é uma realidade que não existe. É 1% Jus Postulandi e olha lá, muito mais no interior. Mas a gente pode citar no interior do Acre, em que 50%, talvez até mais, um percentual maior das demandas ainda são Jus Postulandi. Bom, mas nós vamos para um breve intervalo e vamos continuar aqui conversando com o Dr. Maximiliano Carvalho, que ele é juiz do trabalho da 14ª região e respondendo pela titularidade da 4ª Vara do Trabalho aqui de Porto Velho. E vamos ainda falar sobre litigância de má-fé, falando também sobre meios de prova, né? O que é importante você, trabalhador, saber na hora que você for pleitear o seu direito. O que você precisa saber? Vai saber já na sequência aí. Nós vamos a um breve intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta agora para o terceiro e último bloco. Eu estou conversando com o juiz Maximiliano Carvalho. Ele é juiz que está respondendo pela titularidade da 4ª Vara do Trabalho de Porto Velho e falando sobre o acesso à justiça e outras questões que envolvem a justiça e o direito do trabalho e que é importante você, cidadão, estar por dentro de como acontece. Doutor Maximiliano, o senhor falava sobre o juiz postulante no bloco anterior, mas é importante falar, por exemplo, o que é importante na hora de um trabalhador pleitear, ir até a Justiça do Trabalho em termos de documentação, de provas, os meios de provas, o que é importante? É interessante a colocação, porque normalmente o trabalhador vai até um setor que a gente chama setor de atermação, que é onde ele vai buscar o seu direito, sem se valer de um advogado. E ali ele narra o seu problema e é atendido por uma pessoa que vai dizer a esse trabalhador o que é que ele deve juntar de documentos e de repente trazer testemunhas para comprovar aquilo que ele está a alegar, mas a pessoa também vai reduzir a termo, vai colocar no papel a síntese do ocorrido, a historinha ali, a síntese do pedido com os pedidos.
até abrir um parênteses para dizer que aqui em Porto Velho os atermadores são sempre excelentes. Eu nunca tive problema nenhum nas atermações que eu peguei. Todas em direito, então todas são muito bem feitas mesmo, muito bem feitas mesmo. Mas assim, do ponto de vista jurídico, legal, o nosso Código de Processo Civil diz que são meios de prova todos os meios moralmente legítimos. E aí a interpretação disso é amplíssima, né? É amplíssima. Mas no geral o que eu posso dizer para o trabalhador é que ele já nesse primeiro contato no setor de atermação deve estar munido da sua carteira de trabalho, porque ali vão constar dados do contrato de trabalho e se por acaso não tiver uma anotação ali, pelo menos a gente vai ter acesso ao nome completo dele, CPF, o número do PIS, que é sempre importante para um caso de habilitação no seguro-desemprego ou liberação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, acaso exista. Mas assim, na questão da relação jurídica propriamente dita, numa primeira audiência, sempre, em especial na 14ª região, o trabalhador deve trazer as suas testemunhas. As audiências aqui em Porto Velho... testemunhas até para... Vou falar sobre isso. Aqui em Porto Velho, por excelência, a audiência é una. Nós temos uma situação diferente em Rio Branco, que normalmente as audiências são fracionadas. Mas o juiz, na verdade, ele não está adstrito a isso. E ele pode fazer a audiência una mesmo em Rio Branco. Por isso, una que eu quero dizer... muito obrigado por me ajudar. Tá certo. Una que eu quero dizer no sentido de que naquele primeiro encontro, o juiz do trabalho já vai ouvir as partes, vai ouvir as testemunhas, vai analisar os documentos instruir. E ele vai instruir o processo e ele provavelmente já vai prolatar a sentença, a não ser que seja um caso, por exemplo, de fazer uma perícia que demanda um pouco mais de tempo. De todo modo, é importantíssimo que o trabalhador venha para a Justiça do Trabalho na primeira audiência com a sua carteira de trabalho na mão e com as testemunhas que, de alguma maneira, presenciaram o fato. Seja por estar presencialmente ali, verificando as coisas que aconteceram, seja de ouvir dizer, que são as testemunhas que a gente chama de testemunhas referidas. Às vezes, em especial num caso de assédio moral, é muito difícil produzir prova, porque normalmente não se tem o assédio moral, o assédio sexual, o próprio dano moral, são todas espécies, né? É difícil do trabalhador conseguir fazer esse tipo de prova. Mas se a gente for analisar, aí já numa questão mais técnica, o ônus da prova, quem é que tem que provar o quê, muitas vezes fica complicado para o juiz falar que o ônus é da empresa, porque na Justiça do Trabalho, de início, quem alega é quem prova. E se o trabalhador está alegando um dano moral qualquer, seja o assédio moral, sexual ou qualquer outro, ele teria que produzir essa prova. Então é importante ele trazer uma pessoa que pelo menos assim, de ouvir dizer, sabe que tal situação aconteceu. Provados aqueles fatos, aí fica mais fácil para o juiz poder proferir uma sentença. E o que pode ensejar, por exemplo, uma litigância de má-fé numa situação dessa? Essa é uma situação interessante de você colocar, em especial na situação do jus postulandi, quando a parte está sem advogado. Fica até aqui a minha dica para que o empregado e até mesmo o empregador, quando for escolher um advogado, contratar alguém para representá-lo em juízo, tenha todo o cuidado para escolher as pessoas que... A ética é a bandeira do advogado. Eu fui advogado durante 6 anos, então posso falar isso com toda tranquilidade. É muito importante escolher um advogado que tenha conhecimento jurídico, mas que tenha uma conduta ética intocável. Intocável. Às vezes o barato sai caro, você contrata qualquer pessoa, né? Contratar mal... sai caro. E assim, com todo respeito aos advogados, em especial os de Rondônia que eu conheço, que são, no geral, muito bons. Só que o que acontece? O trabalhador ou a empresa vão a juízo e o advogado, no geral, quando há um advogado, é quem coloca no papel a situação que foi narrada a ele. E pode acontecer de, numa outra conversa, acontecer uma falha de comunicação e o advogado inserir fatos que são diferentes do que condizem com a realidade. Essa seria uma situação de litigância de má-fé, quando há uma patente inconsistência entre o que aconteceu de fato e entre o que foi alegado. Uma mentira, tipo... eu prefiro ser mais eufemista e falar assim, falseou a verdade, né? Sim, por aí. Falseou a verdade. Essa seria uma situação. Exatamente. Uma outra situação é quando a pessoa nega algo que é incontroverso.
vamos falar aqui uma situação que o nosso tribunal não entende dessa maneira, mas eu entendo assim. O caso das horas in itinere na construção das obras das usinas aqui, as usinas de Jirau e as usinas de Santo Antônio. A hora in itinere é o... É uma hora de percurso, né? A gente fala que a hora in Exato. itinere é aquela hora de percurso. A pessoa sai de casa e ela vai até o trabalho. E não tem transporte público regular, o transporte público oferecido pelo governo para chegar até aquele lugar. Então a empresa vem, busca o trabalhador em casa e leva lá para a usina. O entendimento pacificado do nosso tribunal é de que esse tempo dentro do veículo conta como hora de trabalho. Ele está à disposição do empregador. Certo. Por ser um entendimento pacificado do nosso tribunal, e as empresas costumam dizer que não existe esse direito, na minha opinião, é uma litigância de má-fé. Por quê? Porque é um assunto que já foi extenuado, milhares de causas já foram julgadas pelo tribunal e o tribunal já decidiu que assim é, que há o direito. Esse é o seu entendimento? É o meu entendimento, Exato. não é o entendimento do tribunal. O entendimento do tribunal, para mim, o que acontece? Como já está respeitosamente, tenho certeza que o tribunal também respeitosamente leva em consideração as minhas razões. O que eu penso é o seguinte, que porque nós já julgamos aos montes, aos milhares, e sempre o tribunal tem deferido essa hora, então não existe mais a controvérsia. Não existe mais a controvérsia jurídica. É ou não é direito? Sim. É direito. O tribunal diz, é direito. Portanto, para mim, há uma litigância de má-fé das empresas ao dizerem que a matéria é controvertida. Uma terceira situação, para eu finalizar, em que se poderia considerar a litigância de má-fé, é quando o juiz determina que alguma das partes cumpram algumas ordens e a parte não cumpre. Se a parte não cumprir a ordem, seja por espontaneidade, porque não quer, seja para obstacularizar a entrega da prestação jurisdicional, ou seja, que a justiça seja feita, não dizer assim, num jargão bem popular, certo. Ali litigância de má-fé. E aí o que acontece? Não o advogado, por vedação legal, mas as partes é que são penalizadas. A elas é imposta uma multa, que pode, dependendo do caso, de 1% a 20% do valor da causa. Mas antes de encerrar aqui, assim, nós estamos com o tempo estourado mesmo, mas o senhor fez, há pouco tempo, uma audiência no hospital. Quer dizer, tinha uma situação, né? Eu gostaria que o senhor falasse rapidamente, porque nós já estamos terminando nosso tempo. Vou procurar ser sobre bem essa situação. Foi até uma questão inusitada que chamou a atenção. Eu acho interessante para o que a gente está conversando, para mostrar que a justiça, como um todo, e em especial a justiça do trabalho, deve estar presente onde for. E foi um caso em que o trabalhador ingressou com uma ação, mas ele estava muito doente e ele não poderia sair do hospital. A doença dele era de tal gravidade que ele tinha que ficar dentro do hospital e não poderia vir até a sala de audiências. Fui informado pelo advogado dele e nós, com a ajuda do nosso tribunal e toda a equipe que está à nossa disposição, nós nos deslocamos, inclusive a do hospital também, que nos ajudou muito, nos deslocamos até o hospital. Hospital de base? Foi no hospital de base, exatamente, de Porto Velho. E lá, dentro do átrio do hospital, nós montamos uma sala de audiências e fizemos uma audiência ali, com o trabalhador e com o seu empregador do outro lado da mesa. Sem me extenuar demais, foi excelente ter feito a audiência lá, porque em função de toda a emoção que estava envolvida naquele processo, com a graça de Deus nós conseguimos fazer um acordo e eu acho até pelo próprio empregador que também se sentiu tocado pela situação do trabalhador, nós fizemos um acordo, foi a melhor coisa para ele e conseguimos, de alguma maneira, aliviar toda aquela situação que lhe era imposta. Muito bem, parabéns pela audiência lá e obrigado pela sua entrevista, por aceitar o nosso convite, doutor Maximiliano. No programa de hoje, infelizmente o nosso tempo já terminou, mas no programa de hoje eu conversei com o juiz Maximiliano Carvalho, que ele está no exercício da titularidade da 4ª Vara do Trabalho de Porto Velho. Então falou sobre vários pontos do acesso à justiça, as questões de direitos e justiça do trabalho. O Justiça e Cidadania fica por aqui, agradeço a sua audiência e até o próximo encontro.